Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de língua portuguesa e de literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. Seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer a minha higienização. Vou passar o álcool em minhas mãos. Retirar a minha máscara e colocá-la num lugar seguro. Passar o álcool novamente. E agora sim, nós vamos para a nossa aula de hoje, que tem como tema o amor e a língua portuguesa. Mas o que é o amor? Bom, existem muitas definições para o amor, mas nós sabemos também que é meio impossível definir algo tão particular, tão individual, mas ao mesmo tempo tão coletivo. Um sentimento complexo assim não se define, apenas se sente. E o que pode nos despertar o amor é muito próprio em cada um. Quanto a você, o que te faz sentir o coração disparado, ansioso, mas que quando você está vivendo aquela situação, você consegue se sentir em paz? Eu, por exemplo, é claro que tem muitas outras coisas, né? Mas um grande amor que eu tenho é pela escrita. Escrever preenche minha vida. Parece algo assim meio inusitado, né? Mas muitos escritores escreveram poemas, crônicas, contos, músicas sobre esse amor pela escrita. Sobretudo pela escrita na língua portuguesa. E, para comprovar esse meu amor pela escrita, eu trouxe para vocês um dos meus cadernos que servem como diário para mim. Ele está até um pouco gasto aqui, né? As pedrinhas saíram que eu tinha colocado para enfeitar. E aqui eu escrevo de tudo. Escrevo tudo que se passa no meu dia. Às vezes não escrevo todos os dias, né? Por causa da correria. Mas sempre que eu tenho um tempo, eu escrevo e isso é muito importante para mim. E eu deixo aqui a dica para vocês também. Escrevam, escrevam sempre que puderem, porque a palavra é curadora. Na semana passada, nós falamos sobre o amor descrito na língua portuguesa. Hoje vai ser um pouco diferente. Nós falaremos sobre o amor pela língua portuguesa em si. Antes de passarmos ao conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos rever rapidamente o que vimos na aula passada. O gênero textual trabalhado foi o poema, e aí nós vimos diversos poemas de autores diferentes, todos eles falando sobre o amor. Vimos que temos versos regulares e versos livres, versos rimados e versos brancos, aqueles que não têm rima, né? Trabalhamos também com a concordância verbal e nominal dentro desses poemas. Vimos também a intertextualidade. Tudo isso dentro do tema o amor e a língua portuguesa, que é o tema que nós encerraremos hoje. Gênero textual. Hoje nós não iremos trabalhar um gênero textual específico como a gente costuma fazer em todas as aulas. Nós vamos ver fragmentos de texto em que aparece esse amor pela língua portuguesa, esse amor pela escrita. Vamos lá? Eu começo hoje com Clarice e com uma frase que eu escrevia em todo lugar na minha adolescência. Diz assim: minha liberdade é escrever, a palavra é o meu domínio sobre o mundo. Essa sempre foi uma das minhas frases favoritas. E não só por ser uma maneira bonita de se ver o nosso idioma, não. Mas é que escrever nos liberta, de fato, em muitos sentidos. E também no sentido de conseguir interpretar melhor textos, contextos, situações, até mesmo as pessoas. Um bom leitor, ele é mais capaz, inclusive, de entender melhor os outros dentro das suas limitações, dentro das suas diferenças. E continuando com Clarice, em uma de suas crônicas, ela diz assim:
Esta é uma declaração de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Às vezes, assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la, como gostava de estar montado no cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo das minhas mãos. E este desejo, todos os que escrevem têm. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Clarice Lispector, ela declara o seu amor pela língua portuguesa, acentuando ali o seu caráter de patrimônio mesmo e essa sua capacidade de renovação. Ela mostra que a língua não é simples e que pode ser um desafio, sim, para quem escreve. E talvez, até por isso, né, por esse tom de mistério, é que a língua provoque nela e em tantos, inclusive em mim, essa devoção, esse amor. Um amor derramado no verbo em transição. Português? Eu amo português. Ah, sério? Muito sério, olha, tá vendo? Tô toda arrepiada. Naquela altura da prosa, ainda não estava certo quanto à fala da enfermeira de um dos maiores hospitais de Belo Horizonte. A convicção que vibrava em sua voz impactara-me. Seria uma forma de ironia tão fina que minha percepção não dava conta? Falava sério. Mas, titubeante, como assim? Eu amo, sempre amei. De onde surge esse sentimento? Já imaginava uma professora de óculos, gentil alfabetizadora nos iniciais anos escolares. Óculos, voz suave, eu amo advérbios. Então, e os pronomes? E quem? Amo separar as frases em orações, começando sempre pelo verbo. É incrível, eu nunca ouvi alguém demonstrar tanto amor pela língua mãe. Como? Como? Quem foi o professor? Ah, isso! Estou muito curioso. Eu também sou professor de... Não foi professor não, bobo. Foi a vida. O ônibus da enfermeira chegou e para mim iniciava-se o mais profundo silêncio. Respeitoso silêncio de quem reconhece que, de alguma forma, alguma coisa foi parar no exato lugar no qual deveria estar. Então, para finalizar essa parte da leitura dos textos, eu trago a vocês uma fala do escritor Sandro Gomes que resume muito do que eu também sinto. Ele diz assim: assim como eu, cada professor, estudioso, acadêmico, cada escritor, mas também cada leitor ou apenas um falante, somos todos, de uma forma ou de outra, cultores de uma língua, construtores de um imenso acervo cultural, trabalhadores que dia a dia aumentam o patrimônio de uma parte da humanidade e o deixam para o conhecimento universal, para a memória da espécie humana. Vamos agora às perguntas sobre os textos. Refletindo sobre os textos. Número 1. Qual a relação entre todos os textos lidos? A relação é justamente o tema da nossa aula de hoje, né? Que estamos encerrando hoje. O amor e a língua portuguesa. E saber pontuar os nossos textos é essencial para que nosso leitor absorva a essência do que nós pretendemos transmitir. E aí, nesse sentido, vem a pergunta número 2. E quanto à pontuação, ela tem um papel importante nesses textos? Demais, né, gente? O exemplo do último texto que nós lemos, por exemplo, a pontuação ela é tão importante quanto o diálogo. Até porque sem a pontuação, nós nem saberíamos que se trata de um diálogo. Eu coloquei aqui partes desse texto, né, partes desse diálogo, para que a gente analise a função de cada sinal de pontuação. Por exemplo, ali no começo da frase nós temos o travessão. Então, para que serve esse travessão ali no início da frase? Para indicar a fala de alguma pessoa. Então, sempre que alguém vai falar, nós temos aí o travessão. Em
Em seguida, nós temos a exclamação, que é para mostrar alguma surpresa ou para enfatizar alguma fala. Ela não simplesmente ama, ela ama muito, né? Então, essa exclamação tem esse sentido de deixar a coisa mais forte, a afirmação mais forte. Em seguida, aí, nós temos as reticências, que são esses 3 pontinhos. As reticências, elas servem, nesse caso, para mostrar que ela deu uma pausa ali para pensar. Mas ela serve também quando uma pessoa é interrompida, por exemplo. Aqui, quando ela aparece entre parênteses, quer dizer que nós retiramos uma parte do texto, né? Uma parte do texto foi suprimida. Em seguida, nós temos a interrogação, que, como vocês sabem muito bem, né, serve para fazer uma pergunta a alguém. Continuando com a pontuação, aqui nós temos a frase: em que da voz materna ouvi, aspas, meu filho. Para que servem essas aspas? Para indicar que é uma fala de uma outra pessoa. Então, nesse caso aqui, em vez de usar o travessão, igual nós temos lá nos exemplos anteriores, foi usado as aspas. E os 2 pontos, eles servem para introduzir a fala de alguém ou alguma enumeração. Então, os sinais de pontuação, eles são essenciais para que a gente compreenda melhor um texto. Nesse próximo exercício, nós temos o uso da vírgula e o quanto esse uso impacta dentro da frase. Nós temos aqui 2 frases. Na verdade, é a mesma frase, mas a posição da vírgula está diferente e isso acaba mudando toda a situação. Vamos fazer a leitura da primeira frase lá. Presta atenção na minha entonação. Se os trabalhadores soubessem a força que têm, os empresários viveriam de joelhos. No caso dessa primeira frase, quem é que viveria de joelhos aí? Os empresários. Por quê? Porque eles sabem da força que os trabalhadores têm. Agora, na segunda frase, observe a posição da vírgula. Se os trabalhadores soubessem a força que têm os empresários, viveriam de joelhos. Nesse caso, quem é que viveria de joelhos? Os trabalhadores. Por quê? Porque aqui nesse caso eles sabem que quem tem a força são os empresários. O que acontece no nosso mundo? A primeira ou a segunda frase? Fica aí como reflexão. Agora, nós temos um outro desafio. Esse desafio diz assim: um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Ele escreveu assim: eu vou tentar fazer a leitura sem nenhuma entonação, mas vocês vão perceber que é muito difícil. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Dá para entender o que aconteceu ali na situação? Mais ou menos, né? O que acontece diante disso tudo? Surgem 4 pessoas que são possíveis herdeiras dessa fortuna. Quem são? A irmã, o sobrinho, o padeiro e os pobres. E aí, cada um vai fazer a pontuação aí de maneira que favoreça a si mesmo, né? Número 1. Como é que o sobrinho fez a pontuação desse trecho? Ficou assim: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, aí nós percebemos que o sobrinho foi o beneficiário. Número 2. A irmã chegou em seguida e pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Nesse caso, a irmã é que fica com a herança. Já no caso do padeiro, ele também puxou a sardinha aí para o seu lado, né? Ele diz assim: deixo meus bens à minha irmã?
Não, a meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E aí, vem aí os pobres da cidade que também quiseram a sua herança, já que foram citados, né? E fizeram a seguinte interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, a gente vê, através desse desafio, que parece meio que uma brincadeira, né? Mas o quanto a pontuação é importante. Então, meninos, por hoje é isso. Agora nós vamos fazer uma breve revisão de tudo que a gente viu até aqui. Revisão. Nós vimos aí alguns trechos de textos que falam sobre o amor e a língua portuguesa. Além disso, trabalhamos também com a pontuação e vimos o quanto os sinais de pontuação são importantes para os nossos textos. Nossa aula está chegando ao fim e, como vocês sabem, eu costumo deixar uma mensagem, para refletir durante a semana, e a mensagem que eu quero deixar hoje é um pouco diferente. Então, eu peço licença para compartilhar com vocês um texto que eu escrevi há algum tempo e que se chama É que as palavras matam, mas salvam também. É que as palavras matam, mas elas salvam também. Elas matam, a gente sabe, dependendo da maneira como são ditas, mas o que eu não tenho certeza é se vocês sabem o quanto a palavra salva. Não, estou falando sério, minha gente. A palavra, ela é curadora. Para mim, sobretudo, a palavra escrita, ela me cura, me salva, inclusive de mim mesma. Quando eu escrevo, a angústia, ela passa para o papel. Logo eu vejo ela subir e se transformar em azul de céu. Uma mesa limpa, um caderno sem pauta, canetas novas, eis a felicidade. Na minha adolescência, eu sempre dizia que a palavra é o meu domínio sobre o mundo, da Clarice Lispector. E de fato, é isso. É a palavra quem tem definido aquela que eu sou. Na verdade, todas aquelas que habitam em mim. A palavra dita, sentida, declamada, chorada, gritada, silenciada. E em especial, a palavra escrita. Você quer me deixar feliz? Dê-me canetas. Muitas canetas. Mas você quer me fazer feliz de verdade? Deixe-me escrever. É que a palavra, ela mata. Mas ela salva também. As palavras nos salvam, palavras ditas ao outro e também a nós mesmos. Meus queridos, continuem se cuidando, usando a sua máscara, o seu álcool em gel, evite as aglomerações, não deixem de fazer as atividades que os professores estão enviando para vocês nas escolas. A gente se encontra por aqui na próxima aula. Até logo!